tarde, amigos. Donos da Bola RS no ar nesta sexta-feira. TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul. Live do YouTube Mundo Afora. E na live, aba Comunidades, está a nossa enquete interativa projetando Inter e Flamengo. Este grande jogo amanhã à noite no estádio Beira-Rio. Contamos com a sua participação, com o seu voto. O Inter contra o Flamengo. Ganha e ganha bem. Ganha com alguma dificuldade, afinal do outro lado de campo tem um time qualificado. O Inter empata ou o Internacional perde? Todo mundo na live do YouTube votando e participando conosco do Donos desta sexta-feira. Tiger Junk, Central Band do Esporte. Eu quero saber o time do Mano Menezes. 2 volantes, um pouco mais ofensivo, um pouco mais fechado. Boa tarde, Tiger. Boa tarde, Meneghetti, todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. A definição do time do Mano Menezes, ela vai ser feita hoje à tarde. O único treino que o Inter vai ter para se preparar para o jogo de amanhã à noite contra o Flamengo. O grande desfalque é o Edenilson. Ele levou o 3º cartão amarelo na partida contra o Santos, não joga, e aí fica a dúvida se joga com Rodrigo Dourado e Gabriel ou se coloca Maurício na vaga do Edenilson. A tendência de momento, Meneghetti, é para que jogue Rodrigo Dourado e Gabriel. E aí, o Inter teria em campo um time com Daniel no gol, a defesa de Bustos, Vitão, Mercado e René. 2 volantes, Rodrigo Dourado e Gabriel. Uma linha de 3 com Wanderson, Alan Patrick e Depena. Na frente, o centroavante David, que por enquanto deve ser mantido, já que o alemão ainda não tem plenas condições físicas. Tudo isso, repito, será definido hoje à tarde no treinamento no CT Parque Gigante. Se não jogar Dourado, a tendência é que Maurício seja o escolhido e aí recua o Depena e o Maurício faz esse corredor direito que antes era feito pelo Edenilson. Em seguida a gente vai palpitar na KTO.com para esse grande jogo amanhã à noite no Beira-Rio, que a Rádio Bandeirantes fará uma grande cobertura, mas olha só, eu tenho uma desconfiança, o Tiger disse que tendência, 2 volantes, Gabriel e Dourado. Se o Dourado não jogar, ponderou o Tiger Junk, Maurício, o Tiger cobre o Internacional, é o setorista, vê treinamento, conversa com esse bastidor colorado, mas Ribeiro, eu tenho uma desconfiança de Dourado, não sei se é desconfiança ou preferência, Dourado como volante, Gabriel sentadinho no banco de reservas e Maurício no time. Bom, eu acho que não, mas eu primeiro quero, eu tenho obrigação, porque eu acho que isso tem que ser dito. Então cumpra. E eu quero me dirigir ao torcedor do Internacional, que certamente está, como tu, tão entusiasmado, né, com a era Mano Menezes. Invicto, 12 jogos de vencibilidade. Eu quero fazer um alerta para depois chegar aqui da segunda-feira, não ficarem surpreendidos, né, com algo que vocês estão assim, até no inconsciente, considerando que é uma grande verdade. Falei bonito agora, né? Uhum. O Inter vai ter enormes dificuldades com o Flamengo e essa coisa que vocês estão adorando, a evolução, ela é perigosamente uma ilusão. É ruim o time progredir, né? É ruim o time melhorar. Tu quer me convencer disso, é isso? Não, eu quero convencer que uma coisa é você enfrentar adversários que o Inter enfrentou e outra coisa é vocês enfrentarem o Flamengo. Então, mas Ribeiro, que, embora a crise, tem muito mais time que o Internacional. Tá, mas assim, sabe por que eu vou discordar de ti? É porque tu dizer que qualquer time do mundo que enfrentar o Flamengo vai ter dificuldade. Sabia? Qualquer time do mundo. Não é o que eu estou vendo. Vai ter dificuldade. Não é o que eu estou vendo. Tá? Baseado na crise do Flamengo. Mas isso é momentâneo, Ribeiro. Estão colocando o Inter como grande favorito. Não, ninguém está colocando o Inter. Não, tu não vai imputar o Internacional, nem ao Mano Menezes, os jogadores, e isso o Internacional não se vestiu de favorito. Esta não, Ribeiro. Eu estou acompanhando na minha timeline. Nem o Baldasso com o seu entusiasmo todo e a sua euforia. Vamos lá, César, me ajuda. Eu fico muito feliz de participar do programa Obviedades da Bola. É um programa tradicional aqui, esportivo aqui, do nosso canal 10, né? Porque é de uma obviedade. A banca paga e recebe. É de uma obviedade, Ribeiro Neto, dizer que o Inter vai ter dificuldade contra o time que tem a Avisa a torcida do Inter. Avisa a torcida do Inter. Avisa a torcida do Inter. Hoje tu vai conseguir não ser gremista e não ser colorado. Tu já deu uma prévia do que tu vai fazer quando o assunto for Grêmio. E agora tu tá tentando se travestir de gremista, mas não vai conseguir. Porque o torcedor colorado não tá dizendo que vai ganhar do Flamengo. Pelo contrário, nas redes sociais. Pelo contrário, as redes sociais. Torcedor colorado sabe do tamanho do problema. E mais, ontem o jogo engrossou pro Inter ainda mais. Claro. O jogo já era um horror pro Inter. Agora o jogo dobrou de horror, porque ontem o Flamengo trocou um dos seus problemas, que era a relação dos jogadores com o treinador. Isso acabou ontem.
O Flamengo vem inteirinho jogar contra o Inter aqui e já te adianto, é um horror o jogo. Treinador, o português, Paulo Souza, que estava na seleção da Polônia e que era o ficha 1, quase ficha única dos atuais comandantes do Internacional para treinar o Inter. Era esse mesmo treinador que o Flamengo acabou de despachar agora com menos de 13 meses de trabalho, que era o ficha 1 para treinar o Internacional. Mas, Meneghetti, é preciso dizer, o Flamengo voltando a ser Flamengo, né? Que o Flamengo historicamente foi um destruidor de trabalhos, né? E agora o Flamengo aos poucos vai retomando a sua velha condição. O problema é que... Peraí, Ribeiro, segura que eu quero ver o César depois o Dávila. Depois a gente volta a brigar. Tá muito tenso, né, Ribeiro? Sexta-feira, cara, pode falar, César. Não, daqui a pouco o Taga vai falar de Flamengo. Momento falar de Internacional. Tá bom. Matheus, Me surpreende, Meneghetti, vocês, homens tão inteligentes, colocarem no Flamengo a dificuldade do jogo. Sendo que a gente tem visto, ruim, né? A gente tem visto o Internacional, não precisa do Flamengo do outro lado para o time do Inter se complicar. E esse é o ponto que eu quero discutir com vocês. Que evolução tamanha é essa que tu, Meneghetti, está defendendo no time do Inter? 4 pontos em 2 jogos fora de casa contra o Bragantino. Mas esse recorte te serve. E o recorte da era Mano Menezes? Invencibilidade. Invencibilidade. O Grêmio tá invicto. 60% de aproveitamento. O Grêmio, Meneghetti, o Grêmio teve um discurso agora no último jogo que passou batido, que foi: estamos invictos a 5 jogos. Na Série B. 4 empates e 1 vitória. Isso é invencibilidade, Meneghetti. Na Série B contra a Vila Nova. Isso é invencibilidade relativa. Na Série B contra o Ituano. Tu dizer que o Mano Menezes faz um trabalho de evolução, eu até posso respeitar, porque o último trabalho era ruim, mas não é uma evolução significativa para encarar o Flamengo. 60% de aproveitamento do Mano, invicto em 12 jogos. E um time que tem uma tem série de empates. Um time que do meio para frente, contra Santos, e não perdeu. Do meio para frente, o time do Inter é ruim. É um time que não encaixa e não bota medo em ninguém. Vai encarar um Flamengo que, com todas as dificuldades que tem, defensivamente ainda se garante. Eu quero ver toda essa tua coragem no teu palpite da KTO em seguida, tá? Toda essa tua coragem pra diminuir o Mano Menezes e o Internacional no teu palpite. Eu acredito... Eu quero ver tu fichar lá na KTO no teu palpite. Eu acredito nos deuses do futebol. Os teus palpites na KTO são normalmente de 150 a 200 pila, né? É o que tu bota. Eu quero publicar na tua rede social esse teu palpite aí. Mas o Matheus não está longe da verdade, tá? E aí eu respondo a tua questão. É óbvio que o Mano Menezes, que sabe exatamente onde ele está pisando, vai botar Gabriel e Dourado. Ele sabe que o Flamengo, Não. Mas vocês dois vieram aqui para falar mal do Mano Menezes, é isso? Não. Pelo contrário. Os convidados do programa não conhecem a pauta do programa, principalmente o senhor Matheus Dávila. Aqui nós não podemos falar mal do Mano, aqui é para elogiar o Mano Menezes. Ah, é verdade. Assim, mas eu estou elogiando o Mano. Não, tu não está elogiando ninguém. Estou elogiando porque ele é sabedouro. Vocês estão fundando... A ACMM, Associação dos Críticos de Mano Menezes. Estão fundando. Vamos pensar o Dávila e o César está se incorporando isso aí. O César está se incorporando. Me tira dessa. O Mano sabe, o Mano Menezes, o brother Menezes, como diria o Vaguinha, tá? Sabe que se o Flamengo tiver na noite de jogar, o meio campo dele é aniquilado. Desculpa, Ribeiro, pela não é o Mano que sabe Flamengo. disso. Não é o Mano que sabe disso. Tem um bebê nascendo agora ali em algum hospital de Porto Alegre que sabe disso. O time do Flamengo é bom, cara. Não, o time do Flamengo é bom. Tá jogando mal, mas é bom. Mas tá jogando mal. E o que eu quero alertar, e aí talvez vocês... Tu vê, eu que sou um velho, entendeu? Sou velho. Essa é a primeira verdade que tu estás falando no programa de hoje. Mas um velho legal. Acaba de fazer aniversário. Chique, festa. 57. Mas não vamos falar essas verdades assim. Tão escancaradas. Não, mas tá bem, para 57. Eu tô melhor do que há 10 anos. Incrível. Mas assim, como é que é o filme aquele do cara que o Brad Pitt... É o Benjamin Button. Mas o pior é que eu tô. Então assim, gente... A ideia é essa, Ribeiro. É te desestabilizar para tu não falar mal do Mano. O Mano Menezes sabe que o time dele está incorporando. Essa é uma verdade. Eu tenho dito. O time dele está incorporando. Ouve. Tá incorporando. Aprende. Não, tá incorporando. Só que o Mano também sabe que a instabilidade dele ainda é grande. E se ele for faceiro, como... É aí que tá. Agora, voltei minha gaveta. Eu tô velho, mas eu... pelo menos acompanho, né, o que está acontecendo nas redes sociais. A minha timeline está atualizada. Que beleza. E eu vejo ali, assim como tu está transparecendo, como tu estás moderno, uma Ribeiro. Confiança exacerbada. Não é confiança, eu tô enxergando. Não, a Ribeiro. emoção do Colorado. Não é isso. Verás o meu palpite seguido aqui na KTO, mas não é confiança nesse jogo. É a confiança no trabalho do Mano e confiança de quem enxerga a evolução. É isso. Agora, eu não sei se essa evolução, e até acho que não,
vai ser suficiente para ganhar do Flamengo. Acho que o Inter vai ter enormes dificuldades. Mas isso é quase o óbvio, Ribeiro. Tu não tem quase 40 anos de jornalista para vir aqui dizer que o Inter vai ter dificuldade contra o Flamengo. Ribeiro, pelo amor de Deus, Ribeiro. Assim, ó, eu entendo o que parece ser, mas eu vou dizer qual é a verdade verdadeira como Freud falaria, tá? Que beleza. Não, Vai é, citar que Freud beleza, na sexta-feira. Não, nós estamos avançando, César. Assim, ó. O que Freud falaria exatamente sobre Inter e Flamengo? É uma coisa, o que está acontecendo na timeline é outra. Por isso que eu estou falando. O torcedor do Internacional, e acho até que bom que ele está motivado, está esperançoso. Isso é legal, né? Fazia tempo que o torcedor do Inter não se alçava. Eu só quero alertar o torcedor do Internacional que esse contratempo que tu acha óbvio... Tá, Sabe o que pode ele acontecer. disse? Você sabe o que ele disse ontem? É um negócio de assim, ó, eu quero te elogiar agora, porque tu consegue, em 2022, saber o que Freud diria, né? Então, assim, tu tem que ser elogiado, cara. Só que, tu lembra o que tu disse Freud ontem? disse isso há quase 100 anos, Eu sei, mas entendeu? tu tá trazendo essa frase dele Mas pra... que se importa, Tu lembra o que tu disse ontem? Por quê? Sim. Porque que o ontem Inter tu é disse que o favorito, Inter tava... é um dos candidatos ao título. Sul-Americana! Não. Paulinho, vamos separar pra semana isso. que vem. Sul-Americana, tu dissesse que o Internacional já é o campeão. É diferente. Dissesse que o Internacional já é o campeão da Sul-Americana. Ontem tu dissesse Nem o Baldasso disse isso ainda. Que o Inter Ribeiro, está tira a dando febre, sinais de crescimento importante que indica algo grande. Algo Ontem grande tu dissesse... para quem Aí hoje estava tu tá... com medo do rebaixamento. Ribeiro, é ou não é verdade? nós tínhamos aqui, Ribeiro, um Pra comentarista. quem estava com medo do 7 ou 8 rebaixamento, isso anos aí a atrás, gente já falou há 4 meses. Ribeiro, nós Você tínhamos não um tá me comentarista. acusando de obviedade de novo, é? Não, é que tu tá Ribeiro, com nós verdade tínhamos um básica. comentarista aqui na Rádio Bandeirantes, na TV, 7 ou 8 anos atrás, que ele... Vamos palpitar para Inter e Flamengo. Ele na Rádio Bandeirantes dizia, Flamengo 2-1. E na TV Bandeirantes, no dia seguinte, Internacional 1-0. É o Chico da Lomba do Pinheiro. Você conhece ele, né? bom E aí ele não errava nunca. E ele não errava nunca. Ele Mas dava da Meneghetti- rádio, dava da TV e ficava... Meneghetti, esse cara é bom. E no metro ainda colocava um empate Essa pra discussão, sacramentar. o Flamengo é mais time que o Inter. E se tiver bem no jogo, ganha o Flamengo. Tá, não. Nós vamos parar com as obviedades, né? E ganha o Tá Flamengo. bom, César, o Mano sabe disso. O Inter esteve no Rio de Janeiro quando o Flamengo estava em alta e passou por cima, não passou Mas por tu cima. sabe que foi um jogo fora da curva, né? Mas é o jogo que decreta a ideia dos dois volantes que o Inter vai repetir amanhã. Vai repetir. Justamente porque deu certo lá. Esse jogo ser não é nem inverno ainda, tá? Porque o inverno só começa no dia 21. Ser sábado à noite, não é nem questão de sensibilidade. Isso aí é negócio. Eu quero avisar para vocês que é negócio. Então, e não adianta reclamar, como eu vou fazer agora. Não adianta reclamar. A TV paga e paga bem e ela decide que horário é mais conveniente para ela. Podia botar 7, né? Mas não é. Acontece o seguinte, a TV, ela não está preocupada com você que vai ao estádio. Aliás, pelo contrário, vamos ser pragmáticos. Quanto menos gente for ao estádio, mais estará na frente da TV. E é isso que eles pensam. Então, o Rio Grande do Sul, se vocês notarem, muito tem esse tipo de horário. Porque eles estudaram, eles são profissionais, tá? Que esse horário é bom para o gaúcho estar em casa vendo o jogo. Eu só tenho uma Eles contrariedade. não querem saber de gente no Só estádio. tenho uma contrariedade à tua tese. É que a moldura do espetáculo fica muito mais atrativa se tiver um Não estádio tem lotado. problema, eu só fechar a câmera. Não, Ribeiro, mas não adianta, Ribeiro. Gente, Tira a emoção do jogo. sabe Um por que estádio que vazio você te dá sabe- uma murchada, Vocês entendeu? sabem por que o jogo vai ser? Eu fui estudar isso falando sério, não é uma brincadeira. Tu acha que eu tô brincando? As duas, aqui, é isso? não, é que as duas maiores torcidas, existem duas grandes torcidas no Brasil, uma é do Corinthians e uma é a torcida do Flamengo. Obviamente a torcida do Flamengo é a maior. Eu tô falando muito sério aqui. E uma das torcidas que é muito grande também no Brasil é a torcida do Vasco da Gama. E o Vasco vai estar jogando às 4 da tarde contra o Cruzeiro no domingo com o Maracanã lotado. Maracanã. E por isso que o Flamengo, que é maior, preciso dizer, o Flamengo tem mais torcida que o Vasco, não é isso, mas também de valorização de uma torcida gigante, que é a do Vasco, com uma torcida gigante, que é o Flamengo, que é o Cruzeiro, e eles monopolizaram o domingo. Não, mas da tarde. acontece que eles já estão fazendo. Grêmio e Cruzeiro foi domingo 4 da tarde também. Série B. Grêmio Novo Horizontino, Pelo 9h30 da fato noite. de nós termos vários grandes clubes da Série B agora, modificou-se Não, um mas pouco esse a jogo questão da especialmente grade. tem o valor,
tem o componente Maracanã lotado. Ô, Tiger, vamos falar da crise do adversário do Inter, que demitiu o técnico, contratou um técnico para um mandato tampão, algo que no futebol brasileiro não é muito comum, né? E foi feito tudo de maneira muito transparente, muito tranquila, muito correta, Meneghetti. Por exemplo, enquanto o Paulo Souza dava treino em Atibaia, o Dorival Júnior estava viajando para o Rio de Janeiro para acertar com o Flamengo. O Flamengo contratou o Dorival Júnior pelas costas do agora ex-treinador. Obviamente que isso teve uma grande repercussão no cenário de informações nacionais. O Flamengo ontem confirmou a demissão do Paulo Souza, não confirmou ainda a chegada do Dorival Júnior e quem comandará o Flamengo no treinamento de hoje, ainda em Atibaia, e a partir de amanhã, no Beira-Rio, será o Mário Jorge, que é o técnico do time sub-20 da equipe do Flamengo. A tendência é que o Dorival Júnior, ele a partir do início da próxima semana, assuma os trabalhos no Flamengo. Tem possibilidade até do Dorival Júnior vir para Porto Alegre assistir a partida, mas antes ele precisa ser oficializado. Diante de toda essa celeuma, Mário Jorge será o técnico do Flamengo contra o Internacional, Meneghetti. E o Mano falou sobre a crise do Flamengo. Depois do empate contra o Santos, ele responde se a crise no Flamengo é ruim para o Internacional. A gente ouve o técnico colorado. Primeira coisa, eu gostaria de falar com o torcedor colorado. Nós precisamos fazer da nossa casa um ambiente favorável para a gente. Um ambiente ruim para os nossos adversários. Então, eu queria pedir primeiro para o torcedor, se depois do jogo nós não fizermos um jogo que lhe agrade, que mereça crítica ou que mereça uma vaia, que ele nos vai. Mas que durante os 90 minutos nós precisamos muito dele, principalmente em jogos contra essa envergadura de adversário, né? Eu não sei o que é pior, se é enfrentar eles em crise ou embalado, porque eles têm força, nós sabemos que têm força e têm qualidade no elenco e a gente respeita muito isso. Mas juntos, e com esse comportamento que estamos tendo aqui, e que vi os torcedores aplaudir e chamar o nome de alguns jogadores no final, podemos estar mais fortes, vamos estar mais fortes, e é desse ambiente que nós precisamos no sábado lá no Beira-Rio. Aí podemos enfrentar qualquer adversário. Ô, Tiger, não há nenhuma chance do Dorival Júnior sair no bid hoje e dirigir o time à beira do campo amanhã? Muito difícil, Meneghetti, muito difícil. Primeiro, porque o Dorival Júnior ainda não teve contato com o grupo de jogadores do Flamengo. Segundo, porque ele sequer foi anunciado ainda. O Flamengo, a diretoria, estava todo mundo em Atibaia. E o Dorival Júnior chegou no Rio de Janeiro. Tem um trâmite para isso ainda. E nem a rescisão dele do Ceará saiu no bid ainda. Então, é um processo que demora um pouco, teria que acontecer hoje e ele ter contato de um dia com um grupo. É muito improvável, chance quase zero de que o Dorival Júnior esteja à beira do gramado. O Paulo Pires me informa, o nosso plantão, o maior plantão. O Paulo Pires é o Google do futebol, um negócio impressionante. Eu estava em dúvida aqui porque Mário Jorge, né? Mário Jorge Lobo Zagallo é o nome do Zagallo. E o técnico do Sub-20 do Flamengo é Mário Jorge. E eu, será que não é parente do Zagallo, sobrinho, neto, lá sei eu? Não, o nome é uma homenagem. Esse cidadão, ele é um predestinado. Que os pais fãs do Zagallo, o pai, muito provavelmente, deu o nome de Mário Jorge para homenagear Zagallo e ele virou técnico de futebol também. Não é apenas uma coincidência, é um predestinado. Olha só, o que eu gosto de ancorar aqui o nosso programa, além de teses tão heterogêneas e divergentes, é esse algo espontâneo que a gente tem, né? E o Alexandre Pretzel, grande repórter esportivo, teu grande amigo Ribeiro Neto, hoje brilha na Rádio Bandeirantes lá em São Paulo, ele conversou com o Dorival Júnior sobre a possibilidade dele treinar o jogo amanhã e comandar o Flamengo à beira do campo. Mandou um áudio para mim, o Pretzel, e permitiu que eu usasse aqui e eu vou tentar colocar. Olha aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue captar o som. Bom dia, Pretzel, tudo bem? Eu só me desliguei ontem do Ceará, mas ainda não tem nada finalizado. Então, apenas para te posicionar sobre isso. Não tem nada finalizado, ou seja, ele tem que então se desvencilhar oficialmente lá do Ceará para aí ser incluído no Flamengo, chegar no bid para poder dirigir o time. É difícil. Vocês já pararam para pensar... Obrigado, Alexandre Pretzel. Um abraço pro Xandão. A cruzada ética que o Dorival Júnior se meteu, porque ele era um treinador que estava sucateado no mercado brasileiro, o Ceará vai lá, resgata ele tem um impacto moral e técnico muito grande na equipe, e ele acaba fazendo um movimento pelas costas de um companheiro que recentemente foi atacado pelo Jorge Jesus, né? Teve o seu cargo ali diretamente questionado. E ele faz muito pior que o Jorge Jesus, porque ele aceita negociar,
viajar, assinar, enquanto o colega de profissão dele está treinando. Não é usual, Ribeiro. Eles são os primeiros a gritarem que isso Peraí, Ribeiro. Falar é uma coisa. Ribeiro, pode ser usual, mas não quer dizer que tá certo, né? Pelo menos escondem, Meneghetti. A velocidade é permitida a 60, o sujeito anda a 90. Ah, mas isso aí é usual. Não quer dizer que tá certo, né? Não vou aprovar, né? Chefe, eu não disse que está certo, eu disse que é usual. Que mas todos acabam fazendo mas tu dá um ar corriqueiro de cotidiano, de rotina, como se a gente tivesse que aplaudir. Não com essa carga. Que ele foi escancarado. Querido Matheus Dávila, Teteu, para os íntimos, tá? Ele está dando um ar de surpresa. Não tá. E não há surpresa nenhuma. Ele pegou o avião e o cara tava treinando. Mas os caras fazem isso mas tem um detalhe aí, tá? Tem um erro do Flamengo. O Flamengo foi Flamengo. Flamengo foi Flamengo. O César falou isso aqui. Deixou um treinador... A frase é forte, né? Flamengo foi Flamengo é muito forte. Deixou um cara que já estava, entre aspas, demitido, que a direção não queria mais dar um último treinamento com o time reserva, gente. Qual foi o último treinador que o Flamengo não triturou? O Jorge Jesus, que pediu pra sair. Isso. Todos os outros o Flamengo a régua triturou. ficou muito alta até. O Flamengo tritura todo mundo. O Flamengo é um clube assim, é um clube assim há 200 anos. Por que Dorival Júnior se perguntam, né? Todo mundo se pergunta, por que Dorival Júnior? Por simples. Eu me pergunto também, por que Dorival Júnior? Eu vou te responder, querido. Eu gostaria de saber. O Flamengo pegou um grupo de jogadores, algumas lideranças, alguns jogadores, alguns. Já vi isso. E perguntou para eles qual era o problema e como é que eles acham que poderiam ajudar nesse momento. Sabe o que aconteceu com o último que fez isso? Eles citaram o Dorival Júnior. Sabe o que aconteceu com o último que fez isso aí, que tu tá dizendo? Caiu. Não, mas o último que fez isso fez pior, né? Porque o último que fez isso caiu. O último fez pior, porque o último perguntou, os caras disseram não, eles foram lá e contrataram, né? Tá falando de Felipão no Grêmio ano passado, né? Mas vem cá, isso é de uma barbaridade. Isso é de uma barbeiragem da direção do Flamengo. Gente, o funcionário, o colaborador, não interessa qual é a instância que ele trabalha, qual é o ramo, qual é a atividade. Ele não vai escolher o seu superior, é ao contrário, o superior é que vai escolher com quem vai trabalhar. É assim que... E no futebol, neste ambiente de vestiário, que é um ambiente muitas vezes poluído, num clube como o Flamengo, que vinha ganhando, que agora deu uma balançada aí, tu perguntar pro grupo quem é o técnico que eles querem sondar, isso é de um amadorismo, mas Ribeiro. É a verdade. E tem um outro ingrediente. O Dorival Júnior foi talvez responsável. Eu acho que o Grêmio do Renato também teve isso, tá? E depois o Flamengo do Jorge Jesus. Mas antes deles, o grande time foi o Santos de 2013, que o Dorival Júnior conseguiu organizar com vários jogadores de grande habilidade técnica, e ele foi o condutor que era lindo de ver o Santos jogar, com o Robinho, o Ganso, Neymar, até o André Balada jogava nesse time, tá? Então tem esse chipezinho de memória, tá? Esse déjà vu que faz com que o Dorival Júnior seja acreditado a ele a possibilidade de organizar a barca do Flamengo. É um excelente freelancer, que é o que ele é, né? Hoje no Flamengo ele fez um contrato até dezembro, né? Ele é um freela, vai até dezembro e depois vem outro treinador. É a força do Flamengo também. O Flamengo deve... Imagina o salário do treinador do Flamengo. Dorival sempre é preciso pensar isso também. Dorival estava esquecido. Dorival estava esquecido. Continua, ele ganhou a chance de fazer um trabalho e ele está aqui. rasgando isso num clube que não vai valorizar ele. Eu até entendo a tua incomodação e acho que ela é procedente. E vocês estão com medo do Flamengo. Desse Flamengo que faz toda essa várzea, vocês estão com medo amanhã do Flamengo. Sim, óbvio. Sim, mas é bom time, né, cara? Vocês lembram? Até eu estava tentando lembrar de um Flamengo poderoso. Teve um episódio na história do futebol que marcou a gente. Qual? O Flamengo veio a Porto Alegre, o poderoso Flamengo, que começava com Filhol e terminava com Zico e companhia, e ele tomou 9 gols em 2 jogos em Porto Alegre. Ele tomou 5 do Inter e 4 do Grêmio, ou 4 do Grêmio, 5 do Grêmio. Não, 6 do Grêmio é depois. Foi numa semana, era o Filhol goleiro. Nesse jogo é na Copa do Brasil, o 6 do Grêmio. Ele toma, pela Libertadores, ele toma 9 gols em uma semana, do Grêmio e do Inter. Era o Flamengo poderoso que perdia assim. Esse Flamengo eu não vejo acontecer, apesar do 4-0 do Inter, eu acho que foi um jogo fora da curva, eu não vejo acontecer isso, mas ontem eu pensei nisso, a baderna carioca, típica do Flamengo, que o Flamengo está revivendo de forma muito importante,
E a gente torce que viva bastante, porque eu não gosto nada do Flamengo. Ô, Tiger, vamos atualizar aí do Grêmio no mercado, Lucas Leiva e quem mais nesta barca? Eu quero falar sobre o Diego Ribas, Meneghetti, jogador que esteve em especulações ao longo dessa semana. O Diogo Rossi trazia mais cedo no AE1, Atualidades Esportivas, primeira edição da Rádio Bandeirantes, a informação de que a negociação de fato ela não avançou. Foi um nome debatido internamente no Grêmio, o Diego Ribas. O tricolor procura um cara dessa característica para o elenco ao longo da temporada, mas ao fazerem a consulta em cima do nome do Diego Ribas, já se depararam que era inviável a possibilidade de contratação desse jogador e que o próprio Diego Ribas não aceitaria vir para o Grêmio porque o objetivo dele é seguir no Flamengo. Mas isso indica um caminho para o lado tricolor, que é a contratação de mais um jogador para o setor do meio-campo. Além do Lucas Leiva, que está muito bem encaminhado, o Grêmio procura sim alguém para armar um camisa 10 e está disposto a pagar um pouco mais para esse jogador. Olha só, Lucas Leiva, jogador de 35 anos, já emitiu opinião aqui, alinhado com o Ribeiro, o César pensa um pouco diferente, daqui a pouco o Dávila fala também, o Diego Ribas tem 37. Vamos botar um time de Master, né? O Grêmio daqui a pouco vai fazer um time de Master para competir com aquele lendário time do Luciano do Vale, que ele era técnico, seleção brasileira de Masters, que aliás ganhou tudo. Vamos fazer uma média de idade de 33. Diego Souza, e assim vai. Não. Alto lá, Grêmio, alto lá. O Grêmio precisa competir. O Grêmio precisa de jogador, tudo bem, achou um jogador fora da curva. O Lucas Leiva é identificado com o Grêmio. Acho que não muda o Grêmio de patamar, mas é um bom jogador. Sei que ele se cuida bem fisicamente, tem qualidade, tá bem. Tá, o Grêmio acha que tem que contratar, tudo bem. Agora, começar a acumular muitos jogadores acima dos 35, esse time vai ficar cansado aos 10, 12 do primeiro tempo. Eu falei com o presidente sobre o Diego, só para fazer essa vírgula ontem lá no treinamento. Me pareceu, a ideia que ele passou para a reportagem é que o Diego foi oferecido por empresários. Só que a gente fez contato com o staff do Diego e eles afirmam o seguinte, o Diego não vai sair daqui, até porque o salário dele lá é R$800 mil. Boa. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, né? E ele não quer sair, não quer deixar o Rio. Então ele aceita a condição de reserva, tá animado agora com os novos movimentos do Flamengo, né? E não tá hoje disposto. Mas o presidente transpareceu, né? Deixou a sensação que ele foi oferecido e que o Grêmio, por razão financeira, não pôde fazer o movimento. Como é que é o Grêmio por razão? Financeira, também financeira. Não, Grêmio por razão de RG. Tá, a razão é RG. Vamos começar a olhar a data de nascimento. Vai lá, César. Eu tenho uma... antes do César, eu tenho uma obrigação aqui. Hoje eu tô assim muito... Tá cumprindo todas as suas obrigações. É fleumático, tá? Eu preciso falar com a torcida do Grêmio agora. Tu mandou uma carta para os colorados, agora é carta para os gremistas. Eu estava no meu carro, vindo para a Bandeirantes, ouvindo a E1, né, hoje que foi comandado pelo Tiger Junk, que costumeiramente é comandado pelo Luiz Henrique Benfica, que está de folga. E aí veio o comentário de CCD. E aí, eu atento porque eu adoro os comentários do César. Aumentei o volume, não há dúvida nenhuma. E eu assim, quase fiquei desatento no trânsito. O CCD, tu está fazendo uma coisa que não é legal. Porque tu está vendendo uma ilusão. CCD, o vendedor de ilusões. É, vendedor de ilusões, da música. O César Dias quer vender pra gente que a contratação do Lucas Leiva, que é um cara legal, profissional, bom jogador, não há dúvida nenhuma e tal, é a vinda de um craque ídolo da torcida. Mas peraí um pouquinho, qual é o planeta Terra que tu vive? O Lucas Leiva é tudo de bom que eu falei aqui, mas menos ídolo e craque. E que não vai mudar o status do time do Grêmio. Vamos lá, mas peraí um pouquinho. Temos um programa histórico hoje. Descobrimos para quem Ribeiro Neto torce. Este programa descobriu. Porque só sente quem vive. E eu sou gremista aqui neste programa. Eu sou o gremista. Não é o único, né? Mas... Não é o único. Temos mais um aqui à minha direita. Mas eu sei se isso vai dar emoção para o Grêmio ou não. E o torcedor do Grêmio, são curiosamente, eles torcem para as mesmas cores, aquelas... Palmas para ti, César. Tu falou a palavra certa. Se vai dar emoção. Porque a minha dúvida é, vai dar futebol? Não, mas a crítica que ele faz ao meu comentário é que eu disse que
O Grêmio conseguindo, o resumo do comentário, o Grêmio conseguindo um bom resultado lá contra o Sport e anunciando o Lucas Leiva na quarta-feira. Passa. Na quarta-feira. Lotarina. Mas que isso? Vai, eu quero ouvir isso aí. Vai dar ao torcedor uma outra sensação em relação ao time e isso vai refletir no campo de jogo. Não. Peraí, até aí ele tá certo. Até aí? Até aí, até a página 2, na mosca, parabéns. Não, é que uma medalha pra ti de bronze. Não tem a página 13, entendeu? Tem, mas é que o mais importante não é isso, César. Tu disse que o anúncio do Lucas Leiva ia lotar o estádio do Que Planeta do Vídeo. Vai mudar o ambiente. Ele tem razão. Vai mudar o Grêmio anuncia, se o jogo com o Sport fosse, vamos pegar um exemplo, segunda-feira, vamos trazer para mais perto. O Grêmio anuncia sábado o Lucas Leiva, bota 10 mil torcedores mas na a história... Isso aí, agora... Lotou? Tá, mas a história... Bota 10 mil. Bota mais 10 mil. Peraí, é que o Ribeiro distorce que a gente fala. Bota mais 10 mil. Se a média do Grêmio lá foi 12, vai botar 25. Cara, é isso aí. Mas isso não significa nada em termos dentro de campo. E eu concordo até porque, vamos ser prático, o Lucas não joga na outro sábado. Ele vai jogar só no dia 18. O que eu quero colocar pra ti, Ribeiro, que é um entendimento. É um entendimento. Às vezes tu precisa desses fatos pra melhorar. Uma vitória segunda-feira contra o Sport. A vitória que faz a diferença. Seguida de uma boa notícia, vai melhorar a relação. Eu não te ouvi sobre o Lucas Leiva, Matheus Dávila. Eu quero te ouvir. Eu tô mais abraçado no CCD do que no Ribeiro Neto. E eu acho que... Por questões óbvias, inclusive. Porque eu consigo sentir, né? CCD tá isso aí mas assim, o que eu quero dizer é, o Lucas agrega. Geral do Grêmio, irmanada e unida. O Lucas, ele agrega. E o Lucas, ele é ídolo, sim. Eu estranho muito o Ribeiro Neto não saber desse fato, sendo que o Ribeiro, ele é um personagem, ele pisou nos aflitos em 2005. É verdade. Será que ele não viu o Lucas Leiva Isso lá? depois contra o Lucas Leiva, viu? O Ribeiro tava começando como repórter e o Lucas já jogava. Ô, Lucas, é só uma brincadeira, tá? Eu sei que ele tá nos vendo lá, então isso depois contra o Lucas Leiva. Sabe que o Lucas sai da B pra B, cara. Como é que ele foi lá na Batalha dos Aflitos, o Lucas Leiva? Tava no banco, tá? E ele entra no segundo tempo, né? Porque depois ele não tá entre os expulsos, né? Não. Ele se conteve, né? Não, na verdade, aquele é o início do Lucas Leiva. Ele vai se afirmar no time só e no outro ano, tá? Então, não. E logo depois, ele faz a Libertadores de 2007 e é vendido. Então, ele não teve tempo de ficar ídolo da torcida. Não é ídolo, nunca foi. Sobre a questão da idade, é uma coisa curiosa. É ídolo sim, Ribeiro. Pelo amor de Deus, não diz que não é. Teu conceito de ídolo tá bem, é então diferente. Esse é um problema que eu tenho, mas ele é meu ídolo. O que eu vou fazer? O ídolo eu não escolho, eu tenho ou não tenho. Só que a questão, o Lucas, até uma curiosidade, vai fazer 20 anos que o Lucas chegou em Porto Alegre, vocês sabiam disso? Vai fazer 20 anos. Chegou com 15. Ele chegou em 2002, pela mão do Rubem Borba Franco, antigo conselheiro, dirigente da base do Grêmio, há 20 anos atrás. Tá, agora, mais um destaque aí da Central. Vamos ouvir Mano Menezes, Meneghetti, falando sobre uma questão importante. Humildade. Ele pregou um discurso de humildade, principalmente para o Internacional, ao analisar os pontos que o Inter vem conquistando fora de casa com esses empates. Empatou contra o Santos, anteriormente foi a Cuiabá e empatou com a equipe do Cuiabá, empatou com o Juventude. Ele pregou um discurso de humildade para valorizar esses pontos conquistados e a gente ouve o Mano Menezes. Às vezes a gente se cobra, às vezes a gente até nem tem uma humildade necessária no ponto certo para valorizar o ponto que você faz às vezes fora de casa, como foi em Cuiabá, mas o líder do campeonato foi lá e perdeu em Cuiabá. A nossa vitória em Bragança, e um dos grandes favoritos do campeonato vai lá e perde em Bragança. Nossa vitória contra o Fluminense, e agora o outro favorito do campeonato vai lá e sofre um resultado acachapante. Então, é isso mesmo. É uma construção de campanha, que nem eu falo. E às vezes as coisas não vão sair tão bem porque a gente não é a melhor equipe do campeonato. A gente está se construindo como equipe. Então teremos oscilações às vezes, temos que aceitá-las no sentido de compreendê-las só, né? Mas nunca deixar de buscar a superação a cada jogo, que é o que estamos fazendo. Vamos encerrar o debate sobre o Mano Menezes com o seguinte dado. Miguel Ángel Ramírez, aproveitamento no Internacional, com boa parte dos jogos no campeonatinho da aldeia, no campeonatinho regional, 56%. Esse é o aproveitamento de Miguel Ángel Ramírez. Depois veio o Diego Aguirre, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, 45%. Depois o Internacional inventou o técnico do Talleres, da Argentina, Cacique Medina, 47%. O Mano Menezes não tem campeonatinho gaúcho,
tem Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, 61%. Terminou? Tá bom pra vocês? Aproveitamento de vice-líder do Campeonato Brasileiro. Eu acho que não tem campeonatinho gaúcho. Esse aproveitamento dele não é no brasileiro, né? Brasileiro e Sul-Americana. Não, você está considerando a Sul-Americana. Mas eu considerei de todos, né? Eu considerei de todos, né? Não, tu acha que a Sul-Americana é do nível do Campeonato Gaúcho? Não, mas eu não quis. É isso. A primeira parte é. A primeira parte então só me diz uma coisa, por que o Grêmio não ganhou ano passado, então, já que disputou? Por que o Grêmio vem ganhando o Campeonato Gaúcho? Foi o primeiro colocado da maior campanha. E aí, por que não ganhou? Me dá aproveitamento. Legal, foi o primeiro colocado na primeira fase. Por que não ganhou? Não dá pra comparar. Não dá pra comparar a Sul-Americana. O Cacique Medina jogou 2 jogos da Sul-Americana. Sabe quantos ele ganhou? Sabe quantos ele ganhou? Nenhum. O Mano ganhou 3 e empatou 1. Não, peraí, gente. O Flamengo acabou de anunciar o Dorival Júnior. Bota aí, Paulinho, o anúncio do Flamengo do Dorival Júnior. Bota aí. Tá aí, ó. Tá separado já, Ribeiro Neto. Aí, ó. Paulo Pires. Bem-vindo, Dorival Júnior. A discussão que eu coloco aí é que do jeito que tu falou, eu achei que era esse aproveitamento no brasileiro, e aí eu... Aí eu não posso comparar com o Medina, que tem um jogo de brasileiro, e com o Ramírez. Não pela comparação, mas pelo que ele pode produzir no brasileiro. Eu queria saber o aproveitamento dele para saber que posicionamento o Mano vai ter no brasileiro. O Campeonato Brasileiro do Inter... No brasileiro ele está em 7º e ele não participou da primeira rodada contra o Atlético Mineiro. E contra o Fortaleza, né, Paulinho? Ele não participou de 2 jogos. O Fortaleza foi interino. Pode ver como eu não sou um cara... Vitória, né? Eu sou um cara... Sobre o Fortaleza, né? Isso. Tá olhando para mim aqui. Eu sou um cara otimista. Veja como eu entendo também pelo lado positivo. Não adianta vocês acharem que eu sou agorento, limão. Não é isso. A expectativa do torcedor do Inter, quando começou para o brasileiro, era uma. E o trabalho do Mano Menezes mudou essa expectativa. Claro. E isso é muito positivo. Só que isso não quer dizer que tu venha para cá, eu sei que tu é um grande representante da associação, dos amigos e admiradores humanos, que o Internacional virou um fenômeno. Então Meneghete, desculpa. É que tu não pode divergir do que eu não disse. Entendeu? Não dá para tu divergir de algo que eu não disse ainda. Pode ser que eu diga ali na frente, tá? Pode ser que eu diga daqui a 2 ou 3 rodadas. O Mano não vai transformar o time do Internacional em fenômeno nem em favorito ao título, porque não tem matéria-prima para isso. Mas o trabalho que ele está fazendo, ele é absolutamente superior a quem o antecedeu. Eu não estou falando só do Medina, dos outros. Pela primeira vez, esta gestão, depois que fez a barbeiragem de tirar Abel Braga, contratou um sujeito cuja carteira profissional está escrito treinador de futebol. Essa é a carteira do Mano. O do Ramírez não está escrito isso. O Ramírez é um baita técnico pro Sub-20. Diego Aguirre, treinador. Mas aí é que tá. Mas aí foi mal administrado. Foi. Aí teve o episódio do Paulo Paixão que destruiu ele e a proposta seleção da seleção. Tu imagina esse programa segunda-feira, o Inter vai lá, faz 2-0. 2-0, autêntico, encorpado, Inter 2-0. Tu imagina como estará. O César não veio, daí o César não veio nesse programa, né? Não veio, porque tu falou que vai ser 4x1 Flamengo. Vai ser insuportável. Eu acho que vai ser 4x1, mas eu vou vir igual, vou dizer, errei o palpite. Não, mas vai ser insuportável. Como, de fato, a gente faz bastante. Faz bastante. A gente mais década que acerta, né? Se o Inter ganha por 2x0 do Grêmio Flamengo, mas sabe o que acontece? A campanha para a associação vai estar aqui no mural. Não, mas qual é o segredo? O bom do futebol é exatamente isso, porque se ganhar, merece ouvir. O problema é que a gente aqui, nós chegamos a uma conclusão aqui, esse programa ele é mágico, esse programa, ele tem algumas regras assim. Quando o sujeito acerta, o Meneghete tá dando uma linha do que ele acredita que o Mano tá fazendo pro time. Não, tá um pouquinho, mas eu falo do Mano Menezes antes dele começar no Inter, né? Eu sei disso. O Inter acertou no técnico, só que isso, nós não podemos invalidar a opinião do Meneghete porque o Inter deu certo. Nós não podemos fazer isso. Aí tu vai dizer, viu, ele falou, nós não podemos, nós temos que torcer contra, porque senão ele acertou. Eu só quero que a coisa seja feita com algum tipo de tranquilidade nesse ambiente, porque segunda-feira, 1-4, bem tomado, e eu não vou culpar o Mano Menezes, tá, Meneghete? Só para tua tranquilidade. A culpa não vai ser do Mano Menezes. Depende. Não vai ser minha. A culpa vai ser... Eu não consigo absolver o cara que tem que jogar de vez. César, eu não vou absolver o Mano Menezes sem ver o jogo. Se ele fizer uma barbeiragem, é que não é corriqueiro do Mano cometer barbeiragem, né? Ele é um bom treinador de futebol. Não é da sua índole, né? Não é do seu perfil.
Ô, Tiger, vamos falar do Paraguai e o Villasanti. O Villasanti participou hoje da partida do Paraguai contra a Coreia do Sul, empate 2-2 hoje pela manhã, e agora ele está liberado para voltar ao Brasil e poder se juntar à delegação do Grêmio na partida de segunda-feira contra o Sport Recife. Inclusive, o Villasanti deverá viajar, e esse é o grande problema, ele está do outro lado do mundo, viajar direto para Recife. A expectativa é que ele chegue na capital pernambucana no domingo, e aí seja reavaliado pelo departamento médico, pelo pessoal da preparação física do Grêmio, para saber se tem ou não condições de jogo. Tendo condições de jogo, aí é tudo com o Roger Machado, para definir se ele joga ou não. Mas o Grêmio tentará fazer um esforço para colocar o paraguaio à disposição na partida de segunda-feira. Tiger, olha o almoço hoje aqui no Bar Canal 10. Hoje nós temos um bifinho de frango no fubá. Tá, e eu quero te convidar para comer um churrasco que o Ribeiro Neto vai te pagar, tá? Tá bom. Ele tá te convidando para comer um churrasco, eu sou o porta-voz da notícia, Ah, tá? bom, então tá, perfeito. Tá, vamos falar de Rodrigo Moledo, Tiger. Olha só, o Rodrigo Moledo, ele já treinou nessa semana, fez uma atividade de um treinamento coletivo no CT Parque Gigante. O time estava em Atibaia, mas o Moledo aqui em Porto Alegre treinou com os jogadores sub-20, aqueles que não foram relacionados. Esse é um passo importante para a recuperação dele. Não deve estar relacionado para o jogo amanhã contra o Flamengo, mas será preparado para os jogos seguintes, está à disposição do Mano Menezes. Tá. Evoluiu o Bruno Mendes ou ainda não? Ainda não evoluiu. O Inter deverá apresentar na próxima semana uma proposta ao Corinthians para renovação do empréstimo e tentar conversar para ver se de alguma maneira o Corinthians abre alguma brecha. O melhor é a pergunta que não está no script, Bruno Mendes e Vitão. O Vitão, ele depende de uma sinalização da FIFA, que ainda não se manifestou. O Shakhtar Donetsk cerrou as negociações para ampliação do contrato de empréstimo, ele tem contrato se encerrando até o fim do mês, porque existe uma sinalização de que o futebol volta na Ucrânia em agosto. O Inter espera uma sinalização da FIFA para que possa existir uma renovação unilateral, e aí o Vitão fica até o fim do ano. Tu tá ficando bom, viu, Tiger? Mais 20, 25 anos, tu vai estar prontinho para fazer a Central Band do Esporte no Donos da Bola, tá? Obrigado. Aquele abraço. Paulinho, vamos colocar o resultado da nossa enquete interativa, projetando este Inter e Flamengo, jogo que você vai, é claro, acompanhar na Rádio Bandeirantes FM 94.9. O Inter contra o Flamengo ganha e bem, 15%. Ganha com alguma dificuldadezinha, quem sabe só um 2-0, um 3-1, né, CCD. 42%. Empata, que é o meu palpite, 15%, ou perde, palpite do CCD. Não tem nem ali perde bem, tá? Ali poderia fazer uma quinta alternativa, perde né? Bem. Perde bem. Mas é otimista o palpite de um modo geral é otimista. O cenário é otimista. Hoje às 7 da noite, Donos da Bola na Rádio Bandeirantes, FM 94.9, canal do YouTube, todo mundo inscrito lá, hein? Esporte Band RS. A gente está de volta na segunda-feira ao 12h30.